Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a ferramenta PRI. Isso mesmo, Processos, Riscos e Indicadores. Essa foi uma ferramenta desenvolvida por mim para ajudar você no desenvolvimento aí das suas cestas de indicadores. Além disso, com ela você vai conseguir entender melhor seus processos, todos os riscos que envolvem seus processos e vai ter a possibilidade e vai conseguir também ter a possibilidade de gerir melhor todos esses processos e riscos através de indicadores de controle, ok? Vamos dar uma olhadinha? Bom, essa aqui é a ferramenta que eu contei para vocês e nós já temos alguns dados preenchidos justamente para servir de orientação para que vocês consigam desenvolver aí as suas análises também, assim como foi feito aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona. Primeiro ponto que nós aprendemos no treinamento, que é mapear os nossos processos, não é isso? E esse mapeamento de processos existe aqui dentro dessa ferramenta, que é essa primeira etapa. Todas essas colunas aqui. Aqui nós temos dois processos. Um processo que é de manutenção preventiva e o outro processo de manutenção corretiva, ok? Nesse primeiro processo do setor de manutenção, eu tenho aqui qual é o fornecedor é o setor de manutenção, eu tenho o insumo é aquilo que entra para dar início ao meu processo, ok? Como eu citei antes aqui, em outras aulas. Esse insumo, neste caso, é o cronograma de manutenção preventiva. Existe lá um cronograma com todos os equipamentos da empresa e nele nós temos ali a manutenção preventiva periódica de cada equipamento, ok? As atividades para executar esse processo são, lembrando que são as macroatividades, hein? Avaliar o cronograma de manutenção de equipamentos. Depois, nós temos que distribuir as atividades entre os técnicos que vão executar as manutenções preventivas. Os técnicos irão realizar a manutenção. Depois, vão registrar a execução e a assinatura do responsável do setor na ordem de serviço. E vão entregar a ordem de serviço no setor de manutenção. Ok? E aqui encerro o meu processo. Como eu falei, são macroatividades. Qual produto que sai disso? O equipamento, né, em pleno funcionamento em boas condições de uso. Esse é o produto que eu vou entregar nesse processo. Ok? E o meu cliente, quem é? Bom, vai ser a área de produção, onde estão os equipamentos que eu vou executar manutenção preventiva. E aí nós vamos avaliar em cada uma dessas macroatividades. Lembrando, nesse momento tem que ser o pessimista, né? E identificar se existe algum risco ali naquela atividade, ok? Vamos lá. Nós então identificamos aqui o processo, né? Levantamos todos os dados do processo. A próxima etapa, se vocês lembram das aulas, é identificar os riscos dentro dessas etapas. E aí nós temos esse outro bloco, que é o bloco de riscos, tá? Onde nós temos o risco, uma coluna com risco, a outra com a gravidade e a urgência desse risco, a outra nós vamos identificar se existem ações de barreira e a outra vamos identificar se existem ações de contingência para esse risco. Fica tranquilo que eu vou explicar a vocês o que é tudo isso, tá? Vamos dar uma olhadinha. Dentro dessas atividades aqui, como eu já falei, eu tenho que ser pessimista e identificar aqui, nesse momento, possíveis falhas em cada uma dessas atividades. Vamos dizer que nessa primeira atividade aqui, de avaliar o cronograma de manutenção de equipamentos, exista um risco. E esse risco é cumprimento parcial do cronograma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso não executar todo o cronograma que estava previsto ali, por exemplo, naquele mês. Ora, isso pode acontecer? Pode, eu posso esquecer, eu posso deixar alguma atividade para depois e não retornar para fazer aquela atividade. Eu posso simplesmente não enviar as ordens de serviço para os técnicos fazerem as manutenções, porque não tem nada que me sinalize quais são as manutenções que estão próximas a vencer, por exemplo. E o que é que eu posso fazer com isso? Vamos dar uma olhada, tá? Eu tenho aqui também a gravidade e a urgência desse risco. Por exemplo, se isso acontecer, qual é a gravidade disso? E qual é a urgência que eu vou tratar isso? Nesse caso aqui, ele já tem um menu suspenso, se você clicar nas células dessa coluna.
onde ele vai te dizer se a gravidade é alta, baixa e média. E para ajudar vocês, eu deixei aqui uma descrição. Se você deixar o cursor do mouse nessa célula onde tem gravidade / urgência, ele vai te dar sugestões aí de como você preencher cada campo. Inclusive, todas as outras colunas têm esse campo de ajuda, tá? Por exemplo, em alta, pode causar perda financeira. Se o risco for alto, considerado alto, a gravidade e a urgência, isso quer dizer que ele pode gerar perdas financeiras para o cliente contratante ou cliente final, ou ter um forte impacto aí no serviço do cliente ou produto, ok? Se for médio, pode causar problemas futuros, ok? Não, mas não agora, nesse momento. Se o risco for baixo, pode ocorrer ali uma interrupção momentânea do serviço ou do produto, tá? Então, avaliem dessa forma. Nesse caso aqui, eu entendi que é médio. Como não é uma manutenção corretiva, na verdade é uma manutenção preventiva, né? Não existe problema ali naquele momento para eu corrigir. Na verdade, eu estou fazendo uma manutenção para evitar que o problema venha a existir. Então, eu considerei que é um risco médio, né? É um risco que pode causar problemas futuros, mas nesse momento ele não vai causar. Entenderam? Ok. Então, é dessa forma que eu classifico o risco, tá? Próximo. Ação de barreira. Eu tenho aqui uma ação de barreira, que é criar alertas na agenda ali do meu cronograma para sinalizar a proximidade da data de manutenção. E aí eu crio um alerta lá, pode ser uma sinalização em verde para dizer que está dentro do prazo, amarelo para dizer que está próximo e vermelho para dizer que está vencida ou prestes a vencer, né? 1 dia ou 2 dias antes de vencer. Ok? E o que é uma ação de barreira? Uma ação de barreira é uma ação que impede que uma falha aconteça. Ela vai impedir que eu esqueça, por exemplo, nesse caso, de realizar todas as manutenções, porque eu vou ter todos os alertas lá me sinalizando que a manutenção foi executada ou não, né? Aí, nesse caso aqui, eu também posso criar uma marcação, uma corzinha azul, dizendo que a manutenção já foi realizada, que aí eu posso já separar que elas foram realizadas e focar só naquilo que é vermelho e amarelo, por exemplo, que está próximo de vencer e que vai vencer nesse momento, por exemplo. Ok? Então, é uma ação que impede um problema de acontecer. Ele embarreira, ele bloqueia aquele problema. Ok? Entendam isso. E a ação de contingência, o que é? Nesse caso aqui, eu tenho uma ação que é criar mutirão de preventiva para reduzir as preventivas pendentes, priorizando os equipamentos mais críticos aos processos. Vamos dizer o seguinte, que a ação de barreira não deu certo, e mesmo assim eu deixei passar várias OS ali, sem fazer a manutenção preventiva. E eu tenho certeza que isso vai dar problema. Os equipamentos em algum momento vão parar, vão dar defeito, vão deixar minha produção ali, ou meu serviço ali parado, vão ser interrompidos. O que é que eu posso fazer para reduzir, mitigar o efeito desse problema? Porque o problema já aconteceu. Eu já esqueci, os equipamentos já estão lá sem manutenção. E aí, o que é que eu faço para mitigar ou reduzir esse efeito do problema? Qual é o efeito do problema nesse caso? O efeito é o equipamento estar lá sem manutenção. O que é que eu faço para mitigar isso, para reduzir esse efeito? Bom, e aí é que entra a ação de criar um mutirão, pegar ali todos os meus técnicos e começar a realizar ali, de forma incisiva, todas as preventivas que estão pendentes, priorizando ali os equipamentos mais críticos aos processos. Aquele equipamento ali que, se parar, para tudo. Entende? Então, essa é a minha ação de contingência. Algo que eu tenho que fazer rápido, porque o problema já aconteceu. Ok? Entenderam a diferença? Então, eu tenho um risco, que é uma possibilidade de falha. Ok? Eu avaliei a gravidade e a urgência. Eu tenho que criar para ele uma ação de barreira, ok? Que vai impedir desse risco acontecer, vai bloquear ele. Que se ele tentar ocorrer, ele vai bater na parede e vai voltar. Não vai acontecer. E mesmo que ele passe pela parede que eu coloquei, e aí eu vou ter alguém lá do outro lado da parede esperando para segurar ele também, ok? Então, nem todos os riscos, por exemplo, precisam de ações de barreira em contingência. Por exemplo, se você marca um risco como baixo, possivelmente você pode até criar uma ação de barreira e contingência.
mas não necessariamente precisa disso, tá? Para os riscos classificados como médio ou alto, eu recomendo que tenha uma ação, pelo menos uma ação de barreira e pelo menos uma ação de contingência, ok? Bom, identificamos esse risco. Se vocês vierem aqui eu vou inclusive deixar esse exercício aqui para vocês. No material de vocês vai estar do jeito que está aqui, tá? Para que vocês possam utilizar como exemplo. Aqui embaixo tem um outro exemplo para vocês estudarem também, tá? Ok? Mas vamos focar no primeiro exemplo. Bom, eu já identifiquei meus riscos para essas macroatividades. Nesse caso aqui eu identifiquei só um risco, ok? Mas pode ser que nas outras atividades ali eu tenha também outros riscos. Para exemplos de treinamento, eu deixei esse risco aqui para a gente estudar mais a fundo, como estamos fazendo agora, tá? Então, esse bloco de risco eu consegui concluir. Show de bola! O que é que eu vou fazer agora? Bom, agora tem a terceira etapa, lembra? Indicadores. E aí sim é que eu passo a criar os meus indicadores, que está nesse outro bloco aqui, ó. Ok? Todo esse bloco. Eu tenho aqui o campo onde tem o nome do indicador, a fórmula de cálculo, a fonte, a área geradora e os expurgos. Aqueles demais itens, vocês colocam lá no momento em que vocês forem realmente criar um indicador, porque na verdade esse arquivo aqui é só para você identificar o indicador. Não precisa você criar ele todo aqui, né? Se você quiser incluir os demais campos nesse arquivo e utilizar somente ele, ó, show, é possível também, você pode alterar, inclusive o arquivo está aberto para edição. Mas se não, se você quer criar os seus indicadores aí, criar uma base de indicadores em um material à parte, não aqui, ótimo, você pode criar também, tá? O intuito, na verdade, desse material é você conseguir chegar a identificar todos os indicadores necessários aí para controlar os seus processos, ok? Bom, então vamos lá. No caso aqui do risco, né, de cumprimento parcial do cronograma, eu posso ter um indicador para isso? Vamos ver. Sim, posso ter um indicador, que é o índice do cumprimento do cronograma de preventivas, ok? Eu não posso ter um índice lá que vai me medir e vai me dizer o nível do meu processo, vai me dizer quantas preventivas eu tenho previstas como meta, e essa meta vai me garantir que a execução do meu serviço ou que a minha produção nunca vai parar, através, pelo menos, não devido aos equipamentos, que vão estar todos com as manutenções preventivas em dia. Então, esse indicador eu posso criar para este risco. A fórmula de cálculo dele seria as manutenções preventivas realizadas. A fórmula de cálculo desse indicador é as manutenções preventivas realizadas dividido pelo total de preventivas, ok? Planejadas, vezes 100. E aí eu vou ter o percentual aí desse indicador. Fechado? Qual é a fonte de apuração? De onde é que eu vou buscar esses dados para gerar esse resultado? Bom, eu vou buscar do relatório de manutenções preventivas, sei lá, que fica lá no meu sistema de manutenção preventiva, por exemplo. Quem é a área que vai gerar isso? É o próprio setor de manutenção. Tem algum expurgo? Ora, não tem expurgo. Pode ser que tenha? Pode, mas nesse caso aqui eu entendo que não. Ok? Então, nós acabamos de criar um indicador que vai monitorar o risco de cumprimento parcial do cronograma. Entende como é fácil? Muito simples criar, principalmente se você tem uma ferramenta dessa em mãos. Em muitos outros, eu já fiz, inclusive, cursos de indicadores, KPIs, que muitas vezes as pessoas, os facilitadores, né, nos falavam o que é para fazer. Mas como é para fazer e a ferramenta que você vai fazer isso, eu nunca tive acesso a isso. Mas é por isso que eu estou fazendo esse treinamento. Para que vocês tenham acesso a isso. E para que vocês consigam aplicar isso na prática como nós estamos fazendo agora. Não simplesmente ficar no que é. Eu acho isso muito chato. Tá? Mas voltando ao nosso treinamento, vamos lá. Então eu criei um indicador para a atividade ali crítica. Criei através de um risco, ok? Daquela atividade. Eu tenho aqui embaixo, como eu falei, que vocês vão olhar e estudar, ok? Um outro caso. E tem mais uma dica aqui.
Para os indicadores que tem, por exemplo, esse aqui abaixo, que tem a gravidade de urgência alta, sempre crie indicadores para monitorar esse tipo de risco. Porque se está alto aqui, é porque ele é crítico para o seu processo e com certeza, se esse risco virar problema ou falha, vai trazer um impacto negativo muito grande para a sua empresa. Então, controle e crie um indicador ou indicadores para esse tipo de risco, ok? De alto. Para o risco classificado como baixo, não é necessário, não se faz. Não quer dizer que você não vai criar. Quando eu digo não é necessário, não quer dizer não crie. Quer dizer, avalie se você vai querer ter trabalho de monitorar algo que não vai ter tanto impacto na sua empresa. Que vai ter um impacto mínimo. Ou ínfimo, ou quase que não vai ter. Ok? Então estudem melhor isso. E o médio você vai avaliar. Geralmente nós criamos indicadores para um risco médio. Porque é um risco, por exemplo, nesse caso aqui das preventivas, que se eu não controlar as preventivas, vocês sabem e entendem que vai dar problema, não é? Em algum momento vai dar problema. Pode parar a produção aí de uma forma que, para voltar a rodar, talvez eu precise comprar uma nova máquina, pare a produção por muito tempo, e aí vai um monte de gente demitida, né? Então é isso. Para os altos, criem indicadores. Para os médios, criem, mas avaliem. Para os baixos, não é necessário, ok? E em toda coluna tem uma descrição aqui, deixando o cursor do mouse em cima, vocês vão ver uma descrição que vai ajudar vocês também a entender o que colocar em cada um desses campos, tá bom? Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vimos aí como utilizar uma ferramenta muito eficaz para identificar todas as atividades ali dos nossos processos, para identificar todos os riscos ali do nosso processo, para criar indicadores para os nossos processos, e tudo isso de uma forma simples, muito simples, vocês viram aqui, muito fácil e que vai ajudar vocês muito. E eu espero que ajude muito. Espero na próxima aula, hein? Até!